Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você. Parabéns por estar aqui a essa hora da manhã buscando locações de excelência. Só por estar aqui você já sai na frente. Então, bom dia para você que está ao vivo. Meu salve para você que está assistindo depois. E vamos lá. Hoje a nossa live vai ser um pouquinho mais curta, porque eu tenho um compromisso, uma reunião. Mas eu trouxe um assunto mais curtinho, mas muito relevante. Quem tiver com papel e caneta, já deixa a postos. Quem não tiver com papel e caneta, vá buscar. E enquanto quem não está com papel e caneta está indo lá buscar, bom dia, Ana. Bom dia, Nívia. Bom dia para quem me deu bom dia, que eu não li. E o papo aqui é sério, gente. Vai rolar até um checklist aqui. Então, quem puder anotar, vai ser bem interessante. E enquanto eu tomo meu cafezinho, eu quero fazer o nosso combinado de sempre. Aproveita que eu tô tomando café e manda o aviãozinho para pelo menos 3 pessoas, pra gente aumentar aí a corrente do bem, informar mais pessoas. E toda vez que eu falar alguma coisa relevante, aperta no coraçãozinho, que é a nossa maneira. Bom dia, Andrigo! Que é a nossa maneira de dizer para o Instagram que a gente está levando um papo relevante, e aí o Instagram entrega essa live para mais pessoas. Vamos começar então? Gente, eu fiz um café tão forte. Eu gosto de café, gosto muito, tomo muito café. Mas tem uns e eu tomo sem... uma coisa que talvez vocês não saibam. Eu gosto muito de café, mas eu não adoço o café, nem com adoçante. Então, assim, eu sou cafezeira raiz, né? Não é Nutella, não. Mas tem café, eu não lembro qual que é esse. A Nespresso faz uns cafés muito amargos, mais fortes, né? Tem hora que é bom para acordar, né? Mas esse aqui tá até na língua. Vamos lá. Andrigo, o tema de hoje tem tudo a ver com reflexo da subrogação no contrato para fiança. Tudo a ver com a Velo. Gente, o Andrigo faz um trabalho sensacional da Velo no Rio Grande do Sul. E eu acho que ele é bacharel em Direito, sabe bastante sobre locação, né? Vamos lá. E aí, gente? Quem sabe o passo a passo quando o locatário morre ou se divorcia, e qual é o reflexo desses incidentes para a fiança, né? Aí você vai falar assim, Raquel, mas você falou da Velo. A Velo não é um fiador tradicional. Quem disse? A diferença é muito sutil, né? A única coisa que faz diferença da Velo é assim, por exemplo, quando o juiz analisa uma fiança que é um fiador pessoa física, né? Que é aquela fiança gratuita, benéfica, né? 100% benéfica, não tem comutatividade. Quando vai ser top, Andrigo. Quando tem isso, o juiz fica com muita peninha do fiador. E vamos combinar? Fiador só entra para se dar mal, né? Então, assim,
E a diferença é nesse aspecto é que o juiz não fica com tanta peninha quando o fiador é uma empresa, quando se trata de uma fiança onerosa. Mas as regras da fiança de pessoa física se aplicam para a fiança onerosa, tá bom? Então vamos lá. Os artigos 11 e 12 da Lei do Inquilinato, e eu quero dar um salve aqui para os meus alunos, que um monte de aluno meu entendeu aí a minha bibliografia e comprou a Lei do Inquilinato comentada do Silvio Capanema de Souza. E se você não é meu aluno, ou se você é meu aluno e ainda não comprou, compra lá. Vale cada centavo. E eu vou falar para vocês. O Silvio Capanema me salva. Eu não vou dizer todo dia não, tá? Eu vou dizer pelo menos toda semana. É o livro que eu mais consulto. Tem o Silvio de Salvo Venosa, que fala super bem de fiança também. Tem o Scavone, mas o Scavone é mais para advogado, tá? Eu comprei um livro novo sobre locação. Deixa eu pegar para vocês verem. Que é bom, porque traz muita jurisprudência, né? E a gente não pode achar que sabe tudo, não. Então, vamos lá. Daí, o artigo 10 e 11 da Lei do Inquilinato vão tratar da subrogação no contrato de locação. E qual é o reflexo, antes de falar, bom dia, querida, bom dia, Ângela. A Ângela deu uma big dica na aula passada, gostei muito, Ângela, na live passada. Ai, quanto coraçãozinho, gente, coisa linda. Então, vamos lá. Aí, vocês estão desanimados porque é sexta-feira, só tem 14 pessoas nessa live que dá quase 40, é isso? Vamos lá. Vamos chamar o povo, gente. Então, o que acontece? O que esses artigos falam? Falam assim, olha, se o locatário... Primeiro vamos entender como ocorre a subrogação e depois eu vou falar do reflexo, combinado? A Lei do Inquilinato fala assim, olha, se o locatário falecer, o cônjuge, e aí eu vou enfiar o bedelho aqui para falar do companheiro, porque agora não tem distinção entre marido e mulher e companheiro e companheira. O companheiro tem os mesmos direitos que quem é casado ali no papel, tá? Então, ó, o cônjuge, o companheiro tem direito a permanecer no imóvel quando o locatário falece. Não só, e na falta, assim, do cônjuge, né, e do companheiro, os filhos que também moravam dentro desse imóvel e viviam em relação de dependência econômica também têm direito de permanecer neste imóvel. No final da live, que hoje vai ser curtinha, então eu vou dar um pulo do gato sobre essa questão da permanência, tá? Mas por hora o que eu preciso dizer é isso. E quando o locatário se divorcia ou quando ele dissolve a união estável, aquele cônjuge que não saiu de casa, mesmo que não figure no contrato original, tem direito de permanecer no imóvel. Antes que alguém me pergunte, não é obrigatório que marido e mulher figurem no contrato de locação, a não ser para locações superiores a 10 anos, tá?
A gente recomenda e vocês fazem a locação com marido e mulher por uma questão de lastro patrimonial, tá? De vinculação de patrimônio, e é assim mesmo. Mas, se por qualquer razão essa locação tiver sido contratada só pelo marido ou só pela esposa, ocorreu um divórcio e quem ficar dentro do imóvel na separação não constar do contrato original, isso não retira desta pessoa a legitimidade para dar continuidade a essa locação na forma de subrrogação. Raquel, o que é subrrogação? Subrrogação do juridiquês quer dizer que é a pessoa que substitui a outra no contrato, tá? E aí, vamos lá. Agora vamos falar da fiança em relação a isso. A legislação, o Código Civil, né? E a lei do inquilinato também tem um cuidado todo especial com o fiador. E aí eu vou falar aqui primeiro do fiador tradicional e depois eu vou falar da fiança onerosa. Por que ela tem um cuidado todo especial com o fiador? Porque, gente, às vezes eu falo assim, não trabalhem com fiança. Mas é porque fiança tem uma tendência de fazer assim, ó, fiança tradicional, de fazer assim, ó, de minguar. Porque a cabeça das pessoas... Já volto na sua dúvida, Ângela. Daqui a pouquinho eu volto nela. Deixa eu só não perder o raciocínio aqui. Aí, o que acontece? Perdi. Deixa eu lembrar o que eu estava falando. Lembrei. Então, existe uma proteção, porque a geração atual, as pessoas hoje, né? Primeiro, não, tudo bem. Primeiro, que nem todo mundo hoje tem desprendimento para querer ser fiador. Porque, gente, ser fiador tradicional é um péssimo negócio. É um péssimo negócio. O sujeito não ganha nada para isso, só perde a paz, só perde o sossego e coloca os bens em risco, não é? Então, o que acontece? Por que o fiador tem toda uma proteção em relação a não se presumir que ele quis garantir? É tudo preto no branco em relação à fiança, a fiança tradicional, né? E quando você tem qualquer alteraçãozinha no contrato, você precisa de chamar esse fiador e falar assim, amiguinho, e aí? Tá tudo certo com a sua fiança? Por que você precisa fazer isso? Porque gravem isso para a vida em relação à fiança. Fiança, gravem essas duas palavras. É uma garantia pessoal e benéfica. Eu estou falando da locação da fiança tradicional. Ela é benéfica e ela é pessoal. É por isso que quando você tem um fiador afiançando uma pessoa jurídica, se ocorrer alteração do quadro societário desta empresa, esse fiador precisa ser notificado dessa alteração contratual. Por quê? Ninguém afiança empresa. Lembrou aí do que eu falei? Fiança é uma garantia pessoal. Por quê? Porque ela é uma garantia com base em relação de confiança. Então, quando você tem
uma fiança tradicional prestada em favor de pessoa jurídica, se ocorrer alteração do quadro societário, você tem que chamar o fiador. Por quê? Porque, digamos, a empresa tem lá os sócios, João, José e Maria. Aí saiu o José, ficou o João e a Maria. Por que você tem que chamar o fiador? Porque você não sabe com quem esse fiador tinha relação de confiança. Perfeito? Raquel, e se colocar lá no contrato que ele está afiançando em razão da confiança que ele tem na pessoa tal e não foi ela que saiu? Aí não precisa. Por isso que você tem que entender a motivação por detrás da regra. Aí vamos voltar na vaca fria. Digamos que você tem um contrato de locação entre em que os locatários são José e Maria, tá? E aí o José, eles se divorciaram e o José saiu de casa, ficou a Maria. Por que você tem que notificar o fiador? Porque você não sabe com quem esse sujeito tinha relação de confiança. Se era com José ou se era com a Maria. Então você tem que dizer, ou se, porque às vezes ele confiava nos dois, mas ele confiava nos dois e confiava no poder dos dois de responder pela obrigação daquela locação. Perfeito? E aí, quando ocorre o divórcio, você tem que chamar esse sujeito para ele virar e falar assim, ah, não, ok, eu continuo achando que a Maria vai conseguir pagar o aluguel e por isso eu fico tranquilo, eu posso continuar sendo fiador. Perfeito? E quando morre? Quando morre, a mesma coisa. Você tem que se nortear sempre pensando, fiança é um contrato de garantia em cima de relação de confiança e ele é pessoal. Então, às vezes, ele afiançava o marido, mas ele não quer afiançar a mulher. Ou, às vezes, ele afiançava o pai, mas ele não quer afiançar os filhos, ele não confia nos filhos, entendeu? Tem remédio para isso, né? Tem. Eu já vou falar, mas primeiro anota aí um checklist. Pega aí, vou dar mais uma goladinha no meu café que ele tá esfriando. Pega aí seu bloco de notas. 10 e 11, Geise. E aí eu vou dar um pulo do gato agora, Geise, que você vai conferir aí na sua lei do inquilinato comentada, que eu sei que você comprou, do Silvio Capanema de Souza, tá? Peraí. É pra ficar esperto esse café, hein? Porque ele tá forte. Então, vamos lá. Checklist pra vocês. Você foi cientificado do falecimento, do divórcio ou da união estável. Eu vou ler para vocês porque eu gravei, eu digitei direitinho, tá? Vamos lá. Você vai promover a imediata notificação do fiador em relação à alteração das condições da locação. Por que você vai fazer isso? Porque a fiança é um contrato de confiança. Grava aí, hein? Anota aí. Depois você pega a gravação da live e anota direitinho do que eu tô falando. Que precisa ser inequívoco. A fiança precisa ser inequívoca sempre, independente dela ser tradicional ou não. E tanto o falecimento quanto o divórcio alteram as circunstâncias em que essa fiança foi prestada, entendeu? De modo que, se esse fiador não quiser continuar afiançando a essa locação, ele vai poder se exonerar no prazo de 120 dias. Perfeito? Então, o que você tem que fazer?
recebeu a notícia de que o sujeito faleceu ou se divorciou, notifica na hora o locatário e fala assim, amiguinho, ou quem ficou, né, no imóvel, e fala assim, amiguinho, eu vou notificar o fiador, tá? E se ele quiser sair, você vai ter aí que me apresentar uma nova garantia para você permanecer no imóvel. Outra coisa, item 2 desse checklist. Você vai lá no locador e fala assim, locador, aconteceu uma coisa muito desagradável. O locatário se divorciou, ou o pobre do locatário bateu a caçuleta, morreu. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não pode rejeitar quem está lá dentro, tá? Então, evite a desinformação, avisa logo para esse fiador que quem ficou dentro do imóvel tem garantia legal de não ser desalojado, tá? E aí, você vai pedir, né, a ratificação dessa fiança diante das novas circunstâncias ou a apresentação de uma nova garantia, caso esse locatário saia, esse fiador não queira continuar garantindo a locação. E aí, você vai também, nesse prazo de notificar essas pessoas que ficaram lá dentro, de que, caso o fiador saia, de que precisa substituir a garantia e, independente do fiador sair ou ficar, que nesse prazo de 30 dias você precisa fazer a alteração contratual, fazer um aditivo da alteração do polo passivo da locação, tá? Aí, agora eu vou dar algo a mais para vocês em relação a isso. Qual que é? Eu estava falando do artigo 11, né? O artigo 11, deixa eu ler para vocês a redação exata dele. Peraí. Ele fala assim, ó. Vocês vão ver que pegadinha que não tá na lei. Por quê? Lembra, né? Eu falo sempre assim, a gente precisa entender o princípio por detrás da regra. Porque quando você sabe o princípio por detrás da regra, você não erra, tá? E aí, deixa eu te falar. Olha o que o artigo 11 fala. Morrendo o locatário, ficarão subrogados nos seus direitos e obrigações. Inciso 1 e 2, né? Aí fala lá, o cônjuge, o companheiro, né? Bom, aí eu já vi muita gente boa errar isso aqui que eu vou falar para vocês. E eu também, em outros tempos, erraria. Hoje eu não erro porque eu sei. Então, vou dar o pulo do gato para vocês. Aí, imagina que o cara morreu. O herdeiro ficou no imóvel. Só que era um imóvel de luxo, digamos, né? Era um aluguel muito caro. E eu vou falar um caso hipotético que eu já vi, tá? O locatário era um médico, morreu de Covid. E isso. E aí a família ficou. Mas os filhos eram menores, estudantes. A esposa não trabalhava e sabe o que aconteceu com o padrão aquisitivo dessa família? Ó, foi lá para baixo. Aí a esposa, e era uma locação novinha, né? Tinha recém começado. Aí a esposa ficou desesperada e quis entregar o imóvel. E o locador, sem alma nem coração, falou assim, como assim? Eu quero multa. Aí a imobiliária virou e falou assim, gente, mas você tem coragem de aplicar multa? O cara morreu de Covid, a família tá assim, desamparada, não consegue pagar mais esse aluguel. E o cara falou, eu quero pagar. Aí a imobiliária estava desacorçoada, maluca, doida lá. Meu Deus, como é que eu vou aplicar multa num negócio desse? Eu falei, mas você não pode aplicar. Ah, não? Por quê? Eu falei, porque nesse artigo tem uma pegadinha. Ele fala assim, fica subrogado. Você entende que isso é automático
e que o cara tá acorrentado. Da letra do artigo você entende isso, né? Mas Silvio Capanema de Souza, que participou do anteprojeto, da discussão da lei, ele ensina no livro dele o seguinte: a intenção do legislador quando instituiu esse artigo na lei do inquilinato foi exclusiva de proteger a família do locatário num momento de dor. E a intenção de proteger é exclusivamente de proteger e de resguardar. Se a família quer ficar, se ela quer, aí sim ela se subroga nos direitos e nas obrigações do contrato de locação. Perfeito? Mas se ela não quer, esse locador não pode te exigir a multa. Entendeu? Então, Geise, você estava me perguntando qual é o artigo. Quando você chegar em casa, olha lá na sua lei do inquilinato comentada, o comentário em cima do artigo 11, que você vai achar exatamente isso, o Silvio Capanema explicando isso, e é uma coisa sensacional. Se você sabe isso, você sabe mais do que muita gente boa, tá bom? Deixa eu ver qual é a dúvida, e a nossa live já está terminando, porque eu tenho uma reunião agora. Ó, Ângela, meu caso, a mãe do meu locatário quer mudar, mas o seu não é fiança, né, Ângela? É caução. A mãe faleceu. Ah, tá. Boa. Tem um post sobre isso. Olha lá no meu feed, eu fiz um post sobre isso, sobre restituição de caução. Eu não sei se já foi postado, que a gente está preparando os posts com antecedência. Mas é basicamente o seguinte: você vai ter que olhar na certidão de óbito. Olha na certidão de óbito quem são os herdeiros. Se só tem um herdeiro, pode dar para ele. Se não, você tem que ver se tem um checklist. Olha lá, tem um checklist no meu feed. Já tá no. Eu acho que eu postei isso segunda-feira. Ângela, tem um checklist lá no meu feed sobre isso. Para quem que você devolve a caução quando o locatário falece. Tá bom, gente? Um beijo. Hoje eu não vou convidar ninguém para entrar. Não vi nem quem entrou primeiro, porque eu tô corrida. Mas eu não desmarquei a live pra gente não perder o nosso encontro. Novidade! Missão para vocês. Olhem lá. Olhem lá. Amanhã, procurem no meu... Oi, querida. Um beijo, Amanda. Procurem lá no meu feed amanhã. Uma novidade. Vocês vão procurar amanhã um post muito simpático. Muito simpático, com um fundo azul. Eu não vou dizer o que é. Procurem lá e olhem na legenda. Missão para vocês. Olhem na legenda que tem novidade para vocês. Uma novidade, a primeira novidade imperdível de 2022. Um beijo. Semana que vem tem live a partir de terça, todos os dias.